Oi, amadinhos! Voltei, a internet caiu, fiquei igual uma doida aqui falando meia hora sozinha. Coisas que só acontecem com quem faz live, gente. Obrigada, gente! Vocês me esperaram, vocês voltaram, é por isso que eu amo vocês, é por isso que vocês podem contar comigo pra tudo. Nosso papo tava tão maravilhoso. Vim aqui pra dentro de casa, não tem fundo místico. Olha lá, o fundo agora é um quadro de rolha de vinho, coisa de cachaça. Quem tá chegando agora não é propaganda de bebida. Tirei as garrafas de garrafa aqui. É uma live de um espaço holístico. A gente estava falando sobre o tempo. E eu não sei se vocês chegaram a pegar quando eu falei que o trevo, a carta 2, a carta dos trevos, fala sobre uma pausa necessária. Sobre você esperar um pouquinho. Espera um pouquinho, dá uma pausazinha que já vai acontecer aquilo que você tanto está esperando. Tá bom? Ó, o que tá falando, show Mercúrio. Mercúrio já tá indo embora, gente. A gente vai conseguir fazer a nossa live. Então, recapitulando, a gente falou do urso, a gente falou do navio como carta lenta, o urso como carta lenta, montanha carta parada, âncora carta parada, a casa também é uma carta parada quando a gente se referencia ao tempo. Então, você fez uma pergunta sobre o quanto tempo tal coisa vai levar para acontecer. Ainda que você não tenha tido aquela clareza, né? Aquela precisão, o que você faz? Observa a energia. Observa o conjunto de cartas, a categoria das cartas, cartas de movimento rápido, cartas de movimento lento, tá bom? Então, cartas de pausa, o trevo, movimento rápido, a gente chegou a falar aqui do cavaleiro, chegou a falar também dos pássaros e o Al que lembrou bem, a foice. Eu considero também a nuvem como uma carta que tende a ser rápida. Tá? Ela fala que o negócio já está acontecendo. Uma carta que é muito bacana da gente considerar quando se fala do tempo é a carta do caixão. Olha como é diferente essa carta do caixão. Isso aqui é o Celtic Lenormand, esse baralho. É um baralho que eu já joguei muito com ele e hoje me deu uma saudade louca dele. E eu voltei para pegar para poder fazer essa live com vocês. É a carta 8 do caixão. O caixão fala de que algo está sendo processado, ainda não está pronto para acontecer, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro da perguntinha que a Yara, não sei se ela tá aqui, se ela não voltou, mas depois ela vai assistir. Ela tinha pedido para eu falar sobre a carta do caminho e sobre a carta da foice, quando cai assim no meio da jogada, né? Carta do caminho e carta da foice. São duas cartas de categoria, carta de escolha. Então, quando a gente tem cartas que pertencem à mesma categoria, já começa a trazer uma energia do tipo assim, ó, é mais do mesmo. Uma ideia assim de reforço. Estamos querendo reforçar essa mensagem para você. Essa é a carta do caminho, né? Ó, você pode ter dois caminhos, você pode ter um caminho, depende da arte do baralho. E a foice, são cartas de escolha que falam muito... o que a carta da foice tem me ensinado muito? A carta da foice fala assim, ó, continua fazendo, continua trabalhando nisso. Isso aí precisa continuar tendo ação. Porque a carta da foice, assim como o chicote, é uma carta que traz para mim uma sensação de ação, de que tem algo acontecendo, né? É a carta dos atendentes de telemarketing, que fala tudo assim, estou escrevendo, estou processando, estou continuando, né? Tudo nessa flexão verbal. Então, assim, pessoal, as coisas estão em andamento com a carta da foice, tá? Algo está sendo trabalhado. A foice também é um dos instrumentos de trabalho mais antigos que a humanidade conhece. E a gente tem que lembrar que ela está extremamente associada ao trabalho. Muitas vezes a pessoa pega a foice e olha assim, a foice só fala de corte, de perdas, de morte. Tem nada a ver. Tudo depende do contexto. E pra gente trabalhar baralho cigano, pra gente entender baralho cigano, a gente tem que estar sempre muito atento a que contexto que a gente está trabalhando, tá? Porque, por exemplo, a foice na saúde tem muito indicativo de cirurgias, né?
pode também estar falando sobre o fim da vida, dependendo das cartas que ela vier acompanhada. Eu particularmente não gosto muito de jogar para saber se a pessoa vai desencarnar ou não. Não gosto disso. Eu converso sempre com a espiritualidade. Já tenho isso conversado, na verdade, não precisa ficar conversando toda hora. De que esse é um tema que não me diz respeito, né? Porque eu já vi pessoas assim, com o pezinho lá, voltarem. E pessoas ótimas de uma hora para outra irem. Então, acaba que a gente tem muitas interpretações pessoais e eu não gosto de botar o achismo na questão, né? Eu acho que isso é um assunto que cabe a Deus a hora do desencarne de alguém, tá? Então, é lógico que com baralho você vê se a pessoa tá sem energia vital, tá debilitada, que a doença tá avançada, que a situação tá difícil, não é? Mas eu lido com essa questão da mesma forma como eu lidaria se estivesse acontecendo com alguém que eu amo muito, alguém da minha família. Enquanto a vida é a esperança. Eu jamais vou matar alguém antes da hora, né? Antigamente, não sei se vocês chegaram na vida de vocês a ter... Alguém falou assim, desculpa, vinho, bebida dos deuses, mas não é, menina? Esse deck é lindo, gente. Esse Celtic Lenormand, vale a pena ter. As cartas, elas são... Tem uma laminação especial, então esse baralho ele dura muito, é um baralho importado. As figuras são muito bonitas e eu já tenho ele há muitos anos, ele está bem conservado pela quantidade de horas de uso que ele já teve. Então vale muito a pena vocês adquirirem, sim. Me perdi, o que eu tava falando? É o gerúndio, alguém falou, né? A carta da foice tá muito nesse negócio do gerúndio, a coisa está acontecendo, né? Então vamos lá, falamos sobre o contexto, que é algo muito importante. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre o trabalho, pode estar falando que a pessoa vai ser demitida, ou que a pessoa ela vai passar por uma mudança dentro do trabalho. Tudo pode acontecer, né? Tudo vai depender das cartas que estão em torno dela. Não existe uma regra de bolo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Na cartomancia não existe regra de bolo. Igual na leitura da mesa real. Quem vem com aquele negócio estático de que isso é isso, a casa 2, a casa 3 traz aquela mensagem, para mim não funciona. Se funciona para aquela pessoa, eu respeito, mas para mim não funciona. Porque para mim baralho cigano é muito dinâmico, traz as energias e também traz a energia do mentor que está do seu lado, do espírito amigo que está do seu lado. E nem sempre ele é o mesmo. A gente não é o mesmo todos os dias, né? Cada dia você não tá de um jeito. Tem dia que você tá mais conectado, mais sensível. Você não precisa nem abrir o jogo para captar qual é a mensagem que está acontecendo com aquela pessoa. E tem dia que é mais difícil. Então, a espiritualidade, dependendo de quem está te assistindo, também vai ter as suas peculiaridades, suas particularidades, né? E é importante que a gente saiba que não são apenas os ciganos espirituais que vão estar ao nosso lado no momento da leitura. Nós temos a nossa equipe espiritual, nossos mentores que nos acompanham, nossos benfeitores espirituais e os benfeitores espirituais, mentores do consulente que vem junto. Na verdade, já existe uma troca prévia entre a nossa equipe espiritual e a equipe espiritual da pessoa quando ela chega para um atendimento, tá? Então, por isso que eu sempre, antes de iniciar um jogo, eu me coloco à disposição para trabalhar dentro da lei maior, que é a lei de amor e caridade. Às vezes a gente ouve falar muito sobre a lei maior. A lei maior é a lei de amor e caridade e da justiça divina. Então, a minha proposta de leitura é essa, dentro da lei maior e da justiça divina, amparada pelos benfeitores espirituais, pelos ciganos espirituais, por todas as egrégoras que trabalham comigo e recebendo também a influência dos consulentes, da egrégora que vem com o consulente, né? E é bacana que às vezes a gente está lendo para uma pessoa e você sente que tem um espírito ali vibrando, às vezes ele está meio chateado, né? Às vezes o consulente tem aquela consulente que a pombagira dela já tá assim, não aguento mais essa mulher, só faz besteira, só faz coisa errada, só fica andando atrás desse homem que não presta, que não vale nada, já mandei tantos recados, ela continua. Então já vem começa a sentir uma certa irritação. Isso acontece com todo mundo? Não.
Cada um tem a sua vivência com as cartas ciganas. E vai depender muito da sua mediunidade e do seu combinado, da forma que você aceita trabalhar. Porque nada é imposto, tá? Nós temos o nosso livre-arbítrio. É por isso que eu falo, eu não gosto de fazer leituras que falem sobre a morte. Elas aparecem pra mim, elas aparecem, eu finjo que não tô vendo, e elas não e o baralho não fica insistindo naquela tecla. E aí eu deixo passar, deixo assim, ó. Se tiver de ser, será, tá entregue na mão de Deus. Dou os aconselhamentos que eu tenho que dar, entende? Porque não é o que eu gosto, não é a mensagem que eu gosto de trazer. Eu gosto de trazer para as pessoas uma mensagem que fala da alma delas, né? Das riquezas, da missão de vida, né? Dos caminhos, ajudar elas a desbloquearem seus caminhos, se libertarem. É isso que eu gosto, pensarem fora da caixinha. Essa é a minha proposta. Eu acho que cada um pode trabalhar sim de acordo com a sua proposta, e a espiritualidade ela vai te respeitar, e a espiritualidade vai trazer as pessoas que estão afinizadas e precisam receber aquelas mensagens que você tem para transmitir, entende? Não tem um ditado que fala assim, para cada chinelo velho tem um pé doente? Não, tem sempre dá match. Não deu match comigo, vai dar match com outro cartomante. E por aí vai. Então, assim, cada um tem uma vivência diferente. Tem uma amiguinha que falou assim, eu dei, é isso mesmo? Li certo? Gostaria de saber sobre consagração do altar e baralhos e saber qual é a cigana, deve ser. Então, eu dei. Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? É muito comum que as pessoas cheguem no curso de baralho cigano, assim como você, sentem no coração essa energia cigana, se sentem encantadas, se sentem atraídas, né? É uma vibração muito forte e é uma vibração muito gostosa. E elas querem saber tudo de uma vez. Cuidado com isso, porque quando a gente fica muito ansioso, a gente acaba passando na frente das entidades, dos espíritos, e dos nossos amigos espirituais. Na verdade, são amigos, são companheiros de caminhada, né? A gente acaba passando na frente e bloqueando ou então interpretando errado a mensagem que eles têm para nos trazer. Então, consagração do altar, a gente ensina no curso de baralho cigano. Basicamente, você precisa ter os 4 elementos. E é tudo muito simples. A magia é algo muito natural. A gente tem um curso de magia cigana. A gente teve 2 turmas aí no segundo semestre de 2021. A partir de março, abril, a gente vai retomar com os cursos da magia cigana, enfim. Onde é ensinada a consagração. Mas você pode consagrar o seu altar colocando os 4 elementos, fazendo orações, acendendo velas, incensos, tendo a sua taça de água, os seus cristais. O mais importante é você firmar com o poder da sua intenção que aquele é um lugar de energia. O altar, ele é um grande transmutador de energia, mas ele tanto emana a energia quanto ele absorve. Então ali circula muita energia, né? Faça suas orações, tenha o hábito de cuidar das suas coisas, e aí você começa a criar um altar doméstico de uma forma muito simples e natural. Você falou também sobre os baralhos, né? Eu trabalho com o baralho Lenormand, que é conhecido como baralho cigano, onde a gente tem 36 cartas. A primeira carta é o cavaleiro, a última carta é a cruz, na versão tradicional dele, porque a gente também tem versões com baralhos com cartas extras, né? E aí é uma opção do cartomante ler com essas cartas extras ou não. É um baralho de uma leitura extremamente simples. Não foi o primeiro baralho que eu comecei a estudar. O primeiro baralho que eu me afinizei foi o Tarô de Marsella, que eu comecei a ler também sozinha, tinha uns 13, 14 anos. Comprei uma revistinha daquelas de banca de jornal que vinha com as cartinhas para destacar. Comecei a jogar e fiquei apaixonada, porque eu entendia a mensagem que as cartas estavam trazendo. Até hoje eu me sinto muito atraída ainda por esse baralho, apesar de ter me sintonizado muito fortemente com o baralho cigano. O baralho cigano ele tem símbolos muito simples,
símbolos do cotidiano que facilita por demais a nossa interpretação. E aí, pegando o gancho da magia divina, né, onde a gente estuda muito os signos, e esse conjunto de signos formam símbolos, isso se traduz também no desenho das cartas. O tarô, ele é muitíssimo rico de signos. Então, daí a gente tira a complexidade das mensagens que ele traz. O baralho cigano, ele é mais simples de signos e símbolos. Então, a leitura dele é muito mais objetiva e mais direta, tá? E falam que o baralho tem fama de fofoqueiro, o baralho cigano. Não é que ele é fofoqueiro, é porque é tão direta a comunicação dele que vem muito rápido as mensagens. As mensagens chegam de forma muito rápida, então você pesca mais rápido. É uma coisa mais simples, tá bom? E saber quem é a sua cigana ou o seu cigano é a cigana e o cigano que tem que te dizer, tá bom? A não ser que você tenha assim, um dirigente espiritual, uma pessoa de muita extrema confiança sua, tá? Porque o que a gente vê são as pessoas sempre repetindo os nomes dos mesmos ciganos, né? E não é bem assim que funciona, não. Tem ciganos com nomes muito diferenciados que acabam não sendo trazidos para o público porque as pessoas acabam bloqueando isso, né? Acabam se sintonizando com algum outro cigano mais famoso que pertence àquele clã. E aí, mas tudo bem, os ciganos, eles não se ofendem não, tá? A espiritualidade, ela não costuma se ofender com as nossas bobeirinhas, né? A gente ainda é muito bobinho em certos aspectos, precisa de muitos nomes, muitas provas, muitas confirmações. Tem ciganos que nem gostam de dar o nome, tem ciganos que falam só o lugar de onde eles são, né? Então, assim, fica bem tranquila. Eu estou amando suas informações. Comecei com 10 anos, mas parei. E há 3 anos eu jogo e preciso de orientações, de saber se está certo, se está correto. Por nada. Seja bem-vinda, se inscreve aí no nosso perfil, no Instagram. Lá no YouTube também, gente. O canal do YouTube eu não tenho postado muito conteúdo novo, mas tem muito conteúdo antigo, de qualidade, principalmente para os estudantes do baralho cigano. Tá bom? Então falamos aí do tempo, falamos um pouquinho de contexto. Quer ver uma cartinha que eu vou falar para vocês aqui? Eu vou dar uma ideia. Olha só como é que são as coisas. Essa carta da montanha, por exemplo. Lembra que a gente falou que a carta da montanha é uma carta parada? Mas também é uma carta que fala de justiça. É uma carta que também que fala da coisa pública, no sentido de ser a pedra, né? A pedra, não é a pedra filosofal, não. Dizer aquela que fundamenta, o que dá fundamentação às leis, à ordem, ao governo, ao poder. Então traz muito uma energia de Estado, sabe? No sentido mais amplo da palavra. Então isso aqui aparece muito se a pessoa trabalha em órgãos públicos, por exemplo. E aí não tem nada a ver com obstáculo, só está caracterizando o local de trabalho que ela atua. Assim como a carta do jardim também pode fazer esse papel. Quando a pessoa trabalha em órgãos públicos, porque o jardim é público. Então são tantas peculiaridades, são tantos detalhes, é um universo tão gostoso. O que eu sempre falo para as pessoas, não tenham medo de ler as cartas. Sempre sejam fiel ao seu coração. Sentiu firmeza, sentiu convicção, sentiu que você deve transmitir aquelas palavras para aquele consulente daquela maneira, você fala. Mas se você não sentiu esse incentivo, você até tá vendo ali, mas você não tá com aquele incentivo, não tem uma energia maior falando para você falar com tanta convicção, você se recolhe, você fala o que você está vendo. É muito mais bonito, é muito mais honesto, é muito mais correto assim. Como eu falei, às vezes as coisas ainda estão se desenrolando. Já vejo gente assim, a pessoa está desempregada, está desesperada, ansiosa, vou conseguir um emprego, quando vai sair, bebê, bababó. E as cartas falando, vai ser em breve, tá chegando. Né? Aí a pessoa fala, mas amanhã eu tenho uma entrevista. Aí você joga, olha, essa entrevista, não tô sentindo
Existe uma possibilidade, mas não tô sentindo aquela firmeza. Porque falem assim, porque é mais honesto. Agora, se você vê, pô, tem muita carta falando que vai ser muito bom, tem uma grande chance de você conseguir. Percebe a diferença? Existe uma possibilidade, existe uma grande chance de você conseguir. E tem horas que você vai falar, olha, eu acho que amanhã você já vai voltar com o seu próximo emprego garantido. Então, sinta no seu coração. Porque depois daquela entrevista, pode ser que, digamos que não seja aquela. Pode ter uma outra que ainda nem está no radar do seu consulente, a empresa ainda nem fez contato com ele, mas a espiritualidade, que enxerga grande, que enxerga lá do alto, já viu que aquilo está apontando no horizonte, tá bom? Eu vejo muitos cartomantes se comprometendo demais com as palavras e se queimando, perdendo a credibilidade por isso. E vejo até pessoas boas, pessoas que interpretam, sabem ler, mas eu acho que isso é uma questão de postura. Não tem essa reflexão, não tem essa postura de parar para sentir se está recebendo aquele incentivo verdadeiro para falar aquilo com tanta ênfase. Dê a ênfase quando você sentir. Não sentiu ênfase? Leia, ó, uma possibilidade, uma probabilidade. Ou quando o caminho está todo ruim, todo fechado, você fala também, olha, tô achando que esse caminho aí tá difícil. Há pouco tempo eu estava jogando recorrentemente para um menino que ele queria muito progredir no trabalho dele. E só dava coisa ruim, só dava rato, só dava montanha, e nesse caso era bloqueio mesmo. Tipo assim, o caminho bloqueado. Quando vem a carta do caminho e a montanha depois, significa que tem grandes obstáculos no caminho. E sempre rato, mostrando que não tinha progresso. Rato com árvore, não tinha crescimento. Entende? Aí eu falei, olha só, se você continuar insistindo nesse seu setor, dificilmente você vai ter sucesso. Porque eu não tô vendo que seja esse o caminho. Né? Aí vi lá mais dicas, ó, tá falando para você acionar a sua rede de contatos, suas parcerias, acalmar seu coração, porque ele tava insistindo muito que tinha que ser ali. Acabou que ele acionou a rede de contato dele, outras possibilidades que ele nem imaginava se abriram, e agora as cartas para ele só falam de mudança, melhoria financeira, perspectiva de crescimento. Então a gente tem que ser honesto com o que está vendo, até para poder orientar corretamente o nosso consulente. Sempre tomar cuidado com o seguinte, as pessoas às vezes se veem numa situação que elas só acham que existe A e B, ou isso ou isso, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Pode ser que A e B sejam os dois uma porcaria, e que você precise fazer o C, que você ainda nem sabe o que é. E às vezes fala assim, ó, calma que você vai encontrar. Eu adoro quando vem a carta da nuvem, que a nuvem fala muito de... ainda não existe uma clareza, você ainda não está enxergando o céu claro, a luz. Tem uma nuvem, né, ocultando parcialmente a sua visão. Então a nuvem fala isso, ainda não existe uma clareza, mas vai ter. Eu acho lindo isso. E vai ter. Passa alguns dias, passa uma semana, aí a pessoa já é outra. A pessoa já está com outro entendimento. Por quê? A espiritualidade já trouxe pessoas para conversar com ela, circunstâncias, né, para fazerem ela refletir, ela mudar o ponto de vista, ela pensar diferente. Então, gente, a gente tem que dar tempo também para as coisas acontecerem, né, para as coisas se processarem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? Quem tiver interessado aí nos cursos que vão ter, curso de baralho cigano para iniciantes presencial, começando dia 12 de fevereiro. Quem quiser, corre, mas corre mesmo, porque tem pouquinha vaga. Eu não tô fazendo turma grande por conta da pandemia, tá bom? Então tá tendo um controle em relação a isso. A mesma coisa para vivência com a magia cigana, a gente fazer o ritual das chaves para abrir o coração para 2022, também no dia 12, na parte da tarde, comigo e com a Sheila. Dia 13 de fevereiro, domingo, o encontro da Tsara Luar, da Adriana Manucci, com o ritual da bênção dos pães da Cigana Madalena, para a gente nutrir a nossa alma com esse pão abençoado, tá bom? E limpar o nosso coração das dores, das feridas da alma, ok?
E baralho cigano segue aí para março. A gente vai ter mesa real, se eu não me engano, 19 de março. Não, 19 de março não. É em março, vocês olham lá o calendário que eu já esqueci. Magia Divina das 7 Chamas Sagradas, dia 12 de março, essa sim. Curso maravilhoso, que eu tô quase acabando, vou sair maga do fogo, gente. Sensacional. Quem não conhece a Magia Divina, procure conhecer. Entra lá no site do Colégio de Magia Divina, que é o site oficial, vocês vão encontrar lá todos os detalhes. Quer fazer o curso, quer se iniciar na magia, quer ser maga do fogo? Vem estudar com a gente. A mente de vocês vai abrir muito sobre considerações da vida, sobre coisas que acontecem no dia a dia que a gente às vezes não tem olhos de ver. Você vai ganhar um novo olhar sobre várias circunstâncias da sua vida e aprender a escrita mágica, trabalhar com as cores, trabalhar com fogo, é sensacional. Tô esperando vocês, tá bom? Na próxima live eu vou falar para vocês sobre o evento que a gente vai fazer no dia 19 de março, aqui no Espaço Holístico, Mistura de Luz, um evento de terapias com valores acessíveis, valores sociais. Estamos juntando uma equipe, uma galera boa, e já eu vou começar a divulgação, mas fica ligadinho, porque vai ser tudo restrito, número controlado de pessoas, tá bom? Aí a gente ainda não dá para trabalhar com multidões. Gratidão por terem me assistido, gratidão por esse encontro, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pelas trocas, muito obrigada por todo o carinho de vocês, tá? Simone Celi falou, tem online? Esse ritual da Cigana Madalena vai ter consagração de elementos e vai ter uma transmissão online, sim. Manu botou curso incrível da Magia Divina. Luciana Tilu, cheguei tarde do trabalho. Então, quem chegou atrasado, gente, assiste a parte 1 da live, porque a internet caiu, tá? Aí eu fiquei igual uma doida andando no quintal. Eu não sou maluca, mas eu tava procurando um sinal, tá? Aí eu travei e comecei uma outra aqui dentro da minha casa, consegui fazer com um sinal bacaninha. Gratidão, beijo no coração e até semana que vem. Vou tentar fazer uma live com a Adriana Manus para ela falar mais sobre o ritual da Cigana Madalena, tá bom? Na próxima semana, fica de olho. Que Santa Sara abençoe todos vocês, que a luz do povo cigano, todo colorido, com a luz dos 7 raios do arco-íris, penetre o coração de vocês, penetre a casa de vocês, a mente de vocês, abençoe seus trabalhos, sua família, tudo aquilo que é mais precioso na vida de vocês. Beijo grande e até breve.